O que falta para o Grêmio engatar ali essa última parte, que é a transição ofensiva, que está lenta, para mim é achar essa peça no meio campo. É Thiago Santos, Matheus Henrique e mais quem? Esse é o X dele. Ele tentou um pouco de Jonathan Robert. O Cássio. Fala que é o Darlan. Não, para mim é Darlan. Para mim, quem vai... Sim, assim, para mim, quem fecha ali é o Darlan. Eu amo o Jean-Pierre de paixão, o Matheus sabe disso, mas o Jean-Pierre, ele precisa querer. Ele tem qualidade absurda, mas ele precisa de oscilar dentro da partida. Ele tem momentos de genialidade, que muitas vezes não é culpa dele se o coleguinha não marcou o gol, mas a pifada ele dá. Só que ele se desliga. Então, ele precisa estar ligado os 90 minutos. Está faltando isso no JP, porque qualidade não falta. E eu acho que esse é o X da questão do Thiago Nunes no momento. Achar quem é essa outra peça. Para mim, é o Darlan. Conhecido aqui na didática como Darlampard. Fala, Cássio. Não, eu queria complementar, Kel, também. Tem outros pontos que deixam a torcida do Grêmio irritada, pelo que eu acompanho. Como eu falei antes aqui, eu quero esperar para ver. Eu gosto, assim como ela, eu gosto muito do Thiago Nunes. Era o nome principal que eu queria quando o Renato saiu. O cara é muito bom. Mas o que irrita a torcida agora, o que começa a irritar a torcida é o seguinte: é a manutenção do Lucas Silva. É tu colocar o Lucas Silva. O que a torcida tá falando? Pô, tem um monte de guri no banco bom e ele me põe o Lucas Silva. Tem um monte de guri no gol, ele me põe o Paulo Vitor. Tem um monte de guri bom, ele me põe o Luiz Fernando. Calma. O Lucas Silva, eu já falei aqui pro Bruno, para mim não deveria mais vestir a camisa do Grêmio, na minha opinião. A minha opinião pessoal é uma coisa. Mas é o seguinte, o que eu penso? Aí eu vejo a torcida pedir o Fernando Henrique, que agora voltou para a transição. Eu vejo a torcida pedir o Bobson. Só que, na minha visão, esses jogadores, eles ainda estão verde. Não é assim, ele começar a escalar esses jogadores e aí depois queimar eles ali na frente com a torcida e deu. Aí acabou, né? A minha crítica ao Thiago Nunes é que eu acho que ele deveria utilizar mais o Darlan, que também estava com Covid agora, mas eu acho que ele deveria utilizar mais o Darlan no time titular, porque atualmente eu acho o Darlan mais criativo, tem melhor visão de jogo que o Matheus Henrique, na minha visão. Eu acho que o Darlan jogando com o Thiago Santos ali traria mais benefícios ao Grêmio. Quanto ao Jean-Pierre, depois eu vou falar um pouco do Jean-Pierre. Agora eu vou deixar um pouquinho, vou deixar para a Kel falar tudo que tem que falar sobre o Jean-Pierre ali. Depois eu comento o que eu acho sobre ele. Mas eu estou falando só a questão da agitação da torcida, né? Só que eu acho que o torcedor tem que ter calma, não é por esse lado, sabe? Parece que o Grêmio é um time que não ganha 50 anos, sabe? Ou é 8 ou 80. Tem que ter calma. Torcedores, calma. Se tivesse a figurinha, era o momento, né, da gente colocar o torcedores calma. Só rapidinho para a gente poder avançar no assunto, tem um comentário aqui do Rafael, que sempre dá essa moral para a gente aqui no Tática e Didática, que ele coloca: boa noite, o Grêmio tem que continuar mesclando jogadores novos com experientes, mas o meio demora para tomar as decisões de contra-ataque. Eu queria, antes da gente falar do Jean-Pierre, porque eu acho que ele vai ser um capítulo importante para a gente poder comentar hoje, até por conta dessa novidade, né, dele querer sair, enfim, dessas questões. A respeito do meio-campo, eu vejo que, assim, há algumas situações para o Thiago Nunes, né, e algumas opções. Ele tem o Thiago Santos, que é aquele jogador que ele dá mais uma contenção defensiva, aquele cara que ele sabe que vai estar mais preso e tem uma facilidade maior de liberar os laterais, principalmente o Rafinha pelo lado direito e o Wanderson também. Do lado esquerdo, às vezes segura um pouco mais, né? Até porque são laterais, no comparativo com o lado direito, com menos qualidade técnica, né? Então ele consegue ter o Thiago Santos ali nessa marcação. Aí ele precisa de um jogador para fazer esse movimento, né? O famoso box, que no Brasil não é muito utilizado, mas vamos lá. Mas esse cara que ele faz a saída de jogo e também pode aparecer como homem surpresa, em tese, o jogador mais organizador. Esse é o meio-campo mais rígido, né? Onde cada um tem as suas funções definidas. Mas o que eu vejo o Thiago Nunes também tentando fazer é colocar o meio-campo mais sistêmico, onde todos os jogadores fazem todas as funções.
Ou seja, não vai ter aquele atleta que guarda mais a posição, sabe? Ou então, igual assim, o Thiago Santos vai ser o cara que só marca, o fulano vai ser o cara que faz a saída de bola e o ciclano vai ser o maluco que faz a armação. Não, ele joga de uma maneira que todo mundo faz tudo, que particularmente é um modelo que eu gosto mais, porque ele te dá uma imprevisibilidade em relação ao adversário e você consegue achar mais espaços dentro do jogo, porque fica mais difícil você conseguir marcar. Até porque cada um tem uma característica, mesmo que se jogue no modelo mais sistêmico. Então eu vejo que o Thiago Nunes muitas vezes tenta implantar esse modelo mais sistêmico. E aí entra jogadores, por exemplo, como o Lucas Silva, que em tese, não consegue entregar isso no campo. Teria um pouco mais de facilidade de fazer todas as funções, mas não consegue. Ele tenta, por exemplo, a utilização do Michael, que também, em tese, é um jogador que consegue fazer todas as funções, mas não aguenta mais fisicamente jogar os 90 minutos. Então eu vejo que o meio-campo do Grêmio, ele tá meio que no momento de sinuca de bico ali, que o Thiago Nunes, ele tá na dúvida de para onde que ele vai. Eu implemento esse modelo mais sistêmico que eu gosto, mas eu não tenho jogadores para fazer, né? Tipo assim, os jogadores eles não entregam tecnicamente e fisicamente, ou eu entro com um modelo mais rígido, que ele vai ter uma qualidade técnica, porque os jogadores eles entregam mais, mas ao mesmo tempo se torna mais fácil de marcar, o time já se torna uma coisa mais previsível. Então eu acho que esse é o momento que o Thiago Nunes está. Ele tá, o momento, é a dúvida que paira no meio-campo do Grêmio. E aí eu não sei para que lado que ele vai. Eu, sinceramente, não consigo prever hoje para que lado que ele vai conseguir caminhar. Talvez, com a entrada do Douglas Costa, com ele chegando, a gente consiga enxergar mais ou menos para onde que ele vai, dependendo da utilização do Douglas Costa, que é outro assunto também que a gente tem que debater. Mas eu vejo muito o Grêmio nessa bifurcação, assim, sabe? Thiago tem aqui os dois caminhos, o Thiago Nunes está no meio. Para onde que eu vou? Vou para cá ou para cá? Ele ainda não sabe. Tá, então vocês falaram de muitas coisas. Vamos lá. Primeiro, para Lucas Silva, é um bom jogador, mas ele é o reserva do Thiago Santos. Ponto. Os dois não jogam juntos porque os dois ocupam o mesmo espaço. Os dois têm as características semelhantes e não dá certo. Se provou nos 3 jogos que fizeram juntos que não dá certo. Sobre o Darlan e Matheus Henrique, são jogadores de características diferentes. O Matheus Henrique, ele vai fazer o giro, ele vai pegar a bola, ele vai buscar, ele vai fazer o giro, ele vai avançar carregando a bola e vai furar as linhas. O Darlan, ele já é um cara que... O Matheus Henrique cai mais pela direita, o Darlan um pouco mais pela esquerda, aparecem para o jogo apoiado, e o Darlan tem uma qualidade absurda na bola longa, no lançamento, na pifada. Quando eles jogam com o Thiago Santos dando proteção, os dois conseguem fazer muito a troca, né? Um avança, tanto que quando eles jogam junto, os dois acabam finalizando mais e dando mais pifada e pisando mais dentro da área, porque o Thiago Santos, apesar de ser um jogador defensivo, ele acaba dando proteção para que eu tenha mais jogadores no ataque. Então, ele é fundamental nesse meio-campo do Grêmio. Na falta dele, Lucas Silva, Bob Sim ou Fernando Henrique. É as opções que a gente tem ali. E me agrada muito o Fernando Henrique, que não foi para a transição, ele não voltou para a transição. O Fernando Henrique ele vai fazer um jogo na transição para ficar com ritmo de jogo, porque o elenco do Grêmio está bem inchado, porque é uma temporada com surtos de Covid, com suspensões, então os meninos mais novos, eles volta e meia vão voltar para fazer um jogo pela transição para manter ritmo de jogo. O Jean-Pierre, ele não pediu para sair do Grêmio, isso é mentira, ponto final, informação, isso é uma informação, isso é uma mentira, isso não aconteceu. E sobre a questão do meio-campo do Grêmio, é o X da questão, é o que o Grêmio precisa para engatar, é o que tá, a peça que está faltando para engrenar
é achar essa solução do meio-campo. Porque o Grêmio hoje é o Breno, Rafinha barra Wanderson, tanto faz, cada um vai trazer uma característica, depende do adversário. Jeromel, Kahneman, na falta de um dos dois, o Juan tá jogando um absurdo. Na lateral esquerda é o Cortez. Se o Guedes conseguir melhorar das lesões que ele apresenta frequentemente, ele tem problemas físicos e tal. O Guedes, desculpa, Diogo Barbosa, assim, sem condições, ele tá sempre no contrapé, ele tá sempre no tempo errado, não dá certo. Ele joga no ritmo dele, não importa qual é o ritmo que o time tá. Ele só joga no ritmo dele e deu. No meio-campo daí a gente vai ter o Thiago Santos, Matheus Henrique e um X, um grande X, que para mim é o Darlan. Douglas Costa, Ferreira, Diego Souza. Esse é o Grêmio. Esse é o Grêmio. Titular, em condições, é esse o Grêmio. Questão é que a questão é que a gente ainda não sabe. É isso que ela falou, é esse o time, por enquanto. A gente não sabe se o Thiago Nunes vai continuar dando chance para o Jean-Pierre no meio, ou ele vai testar o Douglas Costa como meia, porque o Douglas Costa joga em qualquer posição ali na frente. Não, o Douglas Costa ele está treinando como ponta direita. A posição dele. Ele já está treinando na direita, na ponta direita, no lugar do Luiz Fernando ali. É isso. Sim, ele. E ele vai continuar. Ele vai continuar utilizando o Jean-Pierre na meia ou... Sim, o Jean-Pierre, ele é meia. O Jean-Pierre, ele é meia. E o Jean-Pierre é o nosso... A gente tem o Pedro Lucas, que também teve Covid. Ele perdeu 4 quilos de massa muscular. Ele foi afastado para fazer um trabalho de ganho de massa muscular. Aí ele pegou Covid e perdeu 4 quilos de massa muscular. Então, o Pedro Lucas, a gente vai ter que trabalhar de novo e vai demorar a aparecer. É um menino talentosíssimo que pode vir a nossa solução para essa posição. Mas o que eu acho que vai realmente acontecer é o Grêmio vai buscar o 10 para resolver esse problema aí. Porque a gente tem opções. O Pinares não jogou porque teve lesão e muita convocação. Aí o Jean-Pierre é uma questão de ele ficar ligado 90 minutos, que ele não fica. Ele tem lances geniais e daqui a pouco desliga. Aí a gente tem quem mais ali? O Pedro Lucas, que precisa se recuperar. E daí a gente teria opções dos meninos da base, que é o Darlan, ponto, para mim. Isso. E o Fernando Henrique e o Bob Sim também podem fazer esse revezamento que nem o Darlan fazem. O Fernando Henrique, ele é ambidestro, ele faz jogo apoiado, ele tem visão de jogo, ele tem bom passe, ele defende bem. Então, a gente pode, de repente, jogar com um tripé ali de volantes, supostamente volantes, porque é que nem o Matheus estava falando, que o Thiago Nunes gosta desses jogadores que eles não são necessariamente o volante ou o 10, eles fazem as funções. Então, esse é o X da questão do Grêmio. Vai contratar? O Jean-Pierre vai acordar para a vida e jogar o que tem que jogar? Vai ser o Darlan? Vai ser o Fernando Henrique? Vai ser Pinares? Esse é que está faltando, é o tal do 10. Quando encaixar esse 10, o Grêmio vai engrenar legal, assim. Cara, a gente tem um elenco muito bom. Esses guri da base, eles fardam e não sentem, eles caem para dentro. É impressionante a qualidade dos pontas que a gente tem. Wanderson é um absurdo. Wanderson é seleção brasileira. Que esse menino joga. O Breno apareceu jogando. Então, a gente tem qualidade. Tá faltando a engrenagem rodar, entendeu? E para isso tá faltando 10. E a gente comenta aqui sempre nas lives o seguinte: tu pode ver nos jogos do Grêmio que o Grêmio vai bem, que o Grêmio ganha até no Grenal mesmo. Teve um Grenal, acabou com 9 jogadores da base, um Grenal com 8 jogadores da base. A base do Grêmio é muito, muito forte. O trabalho é muito bom feito na base. É impressionante. A gente fez até, eu acho que era com o Gabriel aqui na live, que a gente estava falando, o Grêmio tem um jogador da base para cada posição. Pode ver um jogador bom para cada posição. É impressionante o trabalho que o Grêmio faz na base. Eu conheço bastante da base do Grêmio, porque é uma coisa que eu amo acompanhar, e vem uma geração ainda aí que tá ali no Sub-17, que, meu pai amado... Cara, o trabalho de base do Grêmio é um absurdo, assim, junto com o Atlético Paranaense,
São os melhores trabalhos de base no Brasil hoje, de bem estruturados mesmo, assim. E a quantidade de meninos que se revelou, que se tu for ver assim, o Matheus Henrique já é firmado, mas é da base, e os jogadores que a gente vendeu, o Ferreira é da nossa base, já é firmado, mas é da base, Darlan já é firmado, mas é da base. Então, assim, e as contratações do Grêmio esse ano foram extremamente pontuais e certeiras. Rafinha, Thiago Santos, Douglas Costa, e tá faltando 10. E por isso que eu tô achando, e o Grêmio não investiu. O Rafinha, ele estava livre. O Thiago Santos, $1 milhão, vamos combinar que não é nada, $1 milhão e pouco não é nada, né? E o Douglas Costa também teve toda essa movimentação. Então eu tô achando que o Grêmio vai acabar investindo nesse 10. O meu sonho dourado é a Arrascaeta, mas, né, fica difícil. Aí eu aceito o Claudinho. Calma, né, Mas, pô, beleza, então, né? Vou sair da Arrascaeta e vou pro Claudinho. Bom, deixa eu te falar que em euro não tem muita diferença, tá? Eu acho que, aliás, o Claudinho é mais caro do que o Arrascaeta, no fim das contas. E não vem mexer no Flamengo, não, que a gente já tá perdendo o Gerson, já tá triste, já. Não vem desmontar o time, não, que ele já não tá rodando direito com o Ceni. Imagina sem o Arrascaeta. Nossa Senhora, mas assim, aí volta numa outra questão que a gente até já debateu aqui, que é o fato de também não termos os 10 disponíveis no mercado, né? Isso falta, pelo menos no futebol brasileiro, muito falta difícil. Muito. Lembra, Cássio, que a gente tentou fazer a lista, que a gente demorou um tempão para chegar em alguns nomes e tal? Talvez, assim, um que fosse mais fácil de trazer, mas não sei se nessa característica chegaria, tem o Gustavo Scarpa no Palmeiras, não é titular. Poderia ser um jogador mais viável de conseguir trazer. Mas fora ele, no futebol brasileiro hoje, sem ser titular de algum time, eu não vejo um outro jogador com essas características mais de armação que seja mais simples de você conseguir fazer uma negociação para trazer. Aí teria que buscar no mercado sul-americano, e aí a gente até citou na época o Favarelli do... Caramba, de qual time que a gente falou? Eliminou você do Del Valle? Do Del Valle, né? Del Valle, eu acho que é do Isso, Del Valle. Favarelli do Del Valle, que jogou muito bem contra vocês. Também tem o Almada do Vélez, mas acho que ele também deve ser muito caro, porque ele é uma jovem promessa. Aí teria que vasculhar o mercado sul-americano, porque assim, o jogador que era esse armador, que estava disponível no mercado, era o Benítez. E o São Paulo foi muito bem, inclusive, e pegou o Benítez no início da temporada, logo quando... já foi decretado o rebaixamento do Vasco e tudo mais, o São Paulo já foi e puxou o Benítez para poder compor o elenco, e hoje é titular absoluto no São Paulo, tanto que o São Paulo sofre muito quando não está jogando, quando o Benítez não está jogando, inclusive hoje, mais uma vez, né, empatou com a Chapecoense. Mas, então, assim, essa função do 10, ela é muito complexa mesmo. Eu, assim, não sei o que vocês acham, mas eu gostei de quando o Maicon foi testado nessa função. Não sei se é algo que dá para fazer para frente, ou se vai ser algo muito 20, 30 minutos de jogo, mas nos jogos que o Maicon entrou armando, ele foi bem, porque o Maicon, apesar do físico já não ajudar, ele tem uma leitura de jogo muito boa, o que facilita ele a se posicionar, né? Então isso já é um facilitador para ele. Agora, a grande questão é o aspecto físico, se o aspecto físico vai permitir ou não. A princípio não permite, né? Não, porque o Michael, inclusive... Quer falar? Pode falar. Eu vou deixar tu falar. Não, vai, Cássio, vai depois. Não, tá. A questão do Maicon é a seguinte: o Maicon é 8. Ele não é armador, ele não se sente confortável nessa posição e ele sempre desempenha abaixo quando entra nessa função. Ele precisa do jogo de frente, ele precisa do campo de frente. Ele não tem condições físicas, tá? O Maicon acaba de ter um estiramento na panturrilha, vai ficar fora de 2 a 3 semanas. Isso. O Maicon é o jogador que, a partir de agora, ele vai ser, assim, aquele cara que vai jogar só quando for na arena, mais ou menos como a gente fez com o Léo Moura. Vai jogar na arena, menos tempo, vai entrar nos 30 minutos finais, ou talvez comece o jogo, depois sai no intervalo, ou no começo do segundo tempo.
Então, assim, eu amo o Capita, é o melhor jogador que a gente tem, disparado, de qualidade, de comando, de tesão pelo futebol, de jogo, de ir para cima. Liderança. O Capita é o Capita, entendeu? Não se discute a qualidade dele. Mas ele tem esses problemas físicos, então eu já nem conto mais ele. Ele, para mim, é o cara que vai entrar no segundo tempo, quando puder, para substituir alguém. A gente não pode mais contar com o Maicon. Não, isso, o Grêmio tem que se desapegando, entendeu? O carinho, o amor vai ficar ele que termine a vida dele aqui no Grêmio, em alguma função ali, sei lá, aprendendo a ser técnico, que ele falou que quer ser técnico, sem problema nenhum. Mas ele dentro de campo, a gente não conta mais com ele. Então, para mim, o jogador mais próximo do Maicon que a gente tem é o Darlan, inclusive de comunicação dentro de campo. Se tu observar o Darlan, o Maicon traz para o campo a comunicação, ele está sempre apontando onde jogar, ele se aproxima, ele vem, ele fala, e o Darlan faz isso. O Darlan, se tu vê ele jogando, tu vai ver que ele está sempre apontando, passa para cá, vem para lá, e ele mantém essa característica. Além do Darlan conseguir também fazer o controle de bola, ele ainda está em evolução, mas ele faz também controle de bola, e o Maicon vai ter um pouco mais a jogada curta, e o Darlan tem a bola longa. Então, mas para mim, o jogador hoje no elenco, sem contratar ninguém, que resolveria o meio-campo do Grêmio é o Darlan. Exatamente. O Darlan é o ídolo aqui do pessoal do canal aqui. O Gabriel, para mim é um jogador. Para mim é um jogador, é titular do Grêmio. Para mim, eu não sou técnico, mas para mim é titular do Grêmio. Quanto ao Michael, eu vou concordar com os dois. Vou concordar com vocês dois. Com o Matheus, eu concordo. O Maicon tem a qualidade para ser um meia. Ele tem a qualidade para ser um meia armador, para dar o passe, para pifar o cara na cara do gol. Mas, como disse a Kel, ele não se sente confortável jogando ali, ele não vai jogar. O problema é que, se ele não se sente confortável jogando ali, não tem espaço para ele jogar. Ele não pode mais ser volante, porque ele não tem o físico para ser volante. Entendeu? Então, a questão que sobra é, por enquanto, deixar o Maicon entrando no segundo tempo e depois, que nem ela falou, dar uma função para ele no clube ali, dar uma função de auxiliar, de qualquer coisa, sabe? Porque ele não tem mais o físico para jogar na posição de origem dele. Meia seria uma opção mais... A posição de origem do Maicon é o 10. Ele começa como 10 e depois ele vai para 8. No São Paulo que ele volta, né? No São Paulo que ele vai para 8, não é? Se eu não me engano. No São Paulo ele começa a transição para o 8. Isso. Mas quando o Maicon está em campo, ele tem entrega melhor. Cara, ele volta para marcar. O Maicon, se ele tivesse no auge dele, ele é o cara sistêmico, ele é a cara do meio-campo sistêmico que o Thiago Nunes quer colocar, entendeu? Que é esse cara que ele faz todas as funções. Ele pode fazer a saída de bola, ele pode chegar na frente, ele pode dar o passe de ruptura, né? Que é o passe que quebra a linha. Ele é o cara que ele pode chegar na área para poder, como homem surpresa, ou com a finalização ali próximo da intermediária, ou até mesmo ali na grande área. Então ele é esse cara que é o meio-campo, sistêmico. Então, assim, é muito interessante observar o Maicon. Bom, temos alguns comentários aqui. Se o Grêmio conseguisse contratar um ponta-direita bom, o Douglas Costa poderia ser esse 10 que está faltando para o Grêmio. O Rafael coloca, o Grêmio pode tentar contratar o Claudinho do Bragantino. Simplão contratar o Claudinho, né, Rafael? Pô, difícil, bicho, o cara Grêmio vai tentar para a Europa. Não, dinheiro sim, mas... Se o Grêmio quisesse podia. Mas o negócio não é só o dinheiro, né, velho? É porque, pô, nesse caso é uma negociação, tipo, você tá fortalecendo o seu rival, né? Pelo que eu fiquei sabendo, a primeira vez que se falou em Claudinho no Grêmio, eu não sei se a Kel vai confirmar, a primeira vez que falou Claudinho no Grêmio, aí deram a informação de que o Bragantino queria vender ele para fora. Não queria vender ele para cá. É muito difícil.
Eu não sei se Esse tipo de foi negociação interna é difícil demais, é muito difícil. É muito. A questão do Claudinho é isso, ele é um jogador que está sendo preparado para ir para fora, só que ele já tem uma certa idade, ele está com 24, né? Uhum. Então, talvez ele acabe caindo no mercado interno, talvez. Mas é mais ou menos... Só que se o Grêmio realmente quisesse, o Grêmio teria condições de fazer essa negociação, sim. Sim. E aí tem o comentário do Anderson. Thiago Nunes ainda está muito mordido com o que aconteceu no Corinthians. É a única explicação para preterir tanto os jovens. Cara, eu vou discordar um pouquinho, sabe, Anderson? Eu acho que, assim, ele não está colocando os meninos, né, os guri, como vocês chamam aí no Rio Grande do Sul, eu acho que por uma explicação muito boa que tanto a Kel quanto o Cássio deram, que é justamente pelo fato dos meninos ainda estar muito verde, de você dar uma condição melhor para eles entrarem em campo, de um time mais estruturado, um time já com modelo de jogo, com padrão da maneira de jogar, porque aí os meninos eles não vão sentir tanto, né, a transição. Eles vão entrar num time que sabe como jogar. Os jogadores, eles sabem como se comportar dentro de campo, o time já tem um modelo ali de como atuar ofensivamente, defensivamente, nas transições da defensiva, ofensiva, na bola parada, enfim. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não acho que tenha muito a questão do Corinthians, não, até porque a realidade do Corinthians também é completamente diferente da realidade do Grêmio, né? Ele pegou um time do Corinthians com uma série de problemas. Não dá, porque apesar do Renato já estar numa queda muito grande, é como a Kel trouxe, ele deixou a casa muito arrumada, né? Tanto que foi muito fácil para o Thiago Nunes chegar ali e arrumar. O problema do Renato, eu acho que todo mundo, acho que a gente até já falou isso algumas vezes, é que o time ficou muito previsível e ele não conseguiu tirar coisas novas do time, ele se tornou muito previsível, muito mais fácil dos adversários conseguirem neutralizar os principais pontos, né, da equipe do Grêmio. O Thiago Nunes chegou, conseguiu fazer algumas modificações, não foi nada abrupto, foi todo um processo, e agora está colhendo esses frutos, né? Então não acho que seja esse aspecto, não. Acho que ele está fazendo um momento gradual, até porque a situação do jovem é muito complexa. Vocês, torcedores, pedem o jovem o tempo todo, mas na primeira falha que o jovem toma, é o pior jogador do mundo. É queimado. Tem que ser vendido. Então, assim, eu acho que o treinador ele sabe isso, então ele faz um processo para esses caras subirem e já dentro do modelo de jogo mais estruturado. Pelo menos assim, ao meu ver, é isso. Não sei a opinião de vocês. Eu concordo plenamente. Eu concordo com o Matheus. Quer falar? Eu falo. Eu não sei quando dá para me falar ou não, porque alguém fala, chega depois o som. Chega para mim atrasado. Eu não sei se ela quer falar antes ou eu falo antes. Ela sabe, ela é a convidada especial aqui. Vou deixar ela falar. Eu vou deixar ela falar que ela é a convidada especial da gente. É porque, assim, primeiro, no Corinthians o trabalho foi totalmente diferente, porque o Corinthians tem uma filosofia implementada há mais de década, e ele chegou lá para fazer uma mudança de filosofia de jogo. E é muito difícil, leva tempo, e a torcida do Corinthians não tem paciência com essa mudança. Então, não tem nada a ver, assim, ele chega no Grêmio com a casa arrumada, ele tem que arrumar 3 pontos. É bola parada, transição ofensiva e pressão na recuperação de bola. Com uma base extremamente estruturada, com contratações certeiras. O elenco do Grêmio é bom, o elenco do Grêmio se encaixa, ao contrário do Corinthians, que é meio que um Frankenstein, assim, né? Tipo, ninguém combina com ninguém ali, é um negócio estranhíssimo. Então, e o Thiago Nunes, ele gosta de trabalhar com os meninos, ele jogou vários jogos com os meninos, agora teve uma situação que ele colocou, por exemplo, o Lucas Silva, e o pessoal queria Fernando Henrique ou Bob Sim, mas ele também está passando pelo momento de dar oportunidade para os caras e falar assim, tá aqui teu jogo, vai lá e representa. Se tu não fizer, eu vou dar chance para outro, e eu vou encontrar o meu melhor time. Todos vão ganhar chance. Quem aproveitar, aproveitou. O Lucas Silva não aproveitou.
Exatamente. Eu acho que não tem nada a ver com não aproveitar meninos, nem com Corinthians. Eu acho que ele está encontrando o melhor Grêmio, a melhor solução. E ele deu muitas chances para os meninos. Os meninos estão jogando, sim. É que a galera tá mordidinha agora com o Brasileirão, na verdade.